Ana Leal, esta é uma situação de qual se fala há muitos anos, portanto, a origem criminosa para a maior parte dos incêndios que devastam a floresta em Portugal ano após ano, e sempre ouvimos dizer que os madeireiros eram os primeiros interessados nesses Quantas mesmos vezes incêndios. é que todos nós ouvimos falar disto? Sim, há anos, andamos disto há anos, não é? Eu, quando tive o primeiro contacto, estamos a falar de novembro do ano passado, portanto, logo a seguir, um mês depois desta tragédia, fiquei estupefacta, precisamente, e pensei naquilo que estavas a dizer, que é, todos nós já ouvimos falar disto, será que é desta, era a minha pergunta, que de facto vamos chegar lá, no sentido de provar que de facto isto é verdade? Nunca vimos foi coisa com esta dimensão. Exatamente. A dimensão de um pinhal E de no fundo Leiria. também Não é? nunca se conseguiu provar que de facto havia consistência neste diz que diz. Sim, mas agora Todos nós prova-se, não é? ouvimos. Exatamente. E na altura o ponto de partida pareceu-me, porque há sempre um ponto de partida para uma investigação, pareceu muito consistente e fez-me acreditar que isto poderia ter, de facto, consistência, porque o primeiro contacto, para já, não foi logo através do madeireiro em questão. Para as pessoas terem uma ideia, isto não foi dito na reportagem, eu tive 2 meses à espera de praticamente 2 meses de um primeiro contacto. A pessoa estava muito perturbada, portanto foi usado um intermediário, o que quer dizer também, quando eu falo do tal ponto de partida, que é, nós perguntamos sempre o que é que move as fontes quando nos procuram, o que é que poderá estar por trás disto, E o que é que interesses. e o que é que poderá, Por o que exemplo, é que poderá estar? eu acreditei logo à partida genuinamente nesta fonte, porque para já não foi a pessoa em questão que me procurou. Depois porque o que me era transmitido é que era uma pessoa que estava perturbada, visivelmente perturbada, que se tinha arrependido porque tinha percebido que tinha ido a essa primeira reunião e tinha percebido que tinham ido longe demais quando percebeu que havia uma intenção de pôr fogo ao pinhal. Pelo que eu consegui perceber, já era prática comum eles acordarem, por exemplo, o preço da madeira, quando havia um incêndio de proporções consideráveis de norte a sul do país. Isso, pelos vistos, era prática comum, mas para este madeireiro o que o terá perturbado foi depois perceber a dimensão do fogo, terem morrido pessoas, não é? Porque morreram. O 15 de outubro foi o pior dia de todos os incêndios do ano passado em Portugal e, portanto, há quase que aqui, estamos a falar de um arrependido, estamos a falar de alguém que percebeu que não poderiam ter ido tão longe, mas foram. E que percebeu que havia uma intenção clara para pôr fogo naquela altura, numa altura em que não se previa, e que houvesse esse planeamento, digamos assim, para que isto pudesse acontecer com esta dimensão. A única coisa que eu acho que não estava nos planos desta conspiração, porque estamos a falar de uma conspiração, eu acho muito bem urdida, muito bem urdida. Mas eu acho que ninguém imaginava porque depois que tivesse esta dimensão, 86%. Se perdesse praticamente todo o pinhal de Leiria. Exatamente, porque aqui também houve a conjugação de outros fatores, nomeadamente o temporal Eufélia, depois também a questão de a mata estar negligenciada pelo próprio Estado e, portanto, houve aqui uma conjugação... As elevadíssimas temperaturas mesmo em outubro. Exatamente, em outubro, e, portanto, houve aqui uma conjugação de fatores que permitiram que isto se transformasse numa autêntica tragédia. Tu ainda consegues surpreender-te enquanto jornalista com a malvadez humana? Esta talvez tenha sido das mais perturbadoras. Das mais perturbadoras. Porquê? Aliás, eu, que não sou ali de Leiria, eu emocionei-me, devo dizer que emocionei-me a primeira vez que fui para o terreno nesta investigação e quando vi, porque estamos a falar de 40 quilómetros de pinhal ardido, e emocionei-me quando vi aquela paisagem. Acho que ninguém consegue ficar indiferente, é perturbador. E nós agora ainda vimos, a maior parte do pinhal ainda está com o pinheiro erguido, ainda não foi cortado. O que foi cortado foi a parte privada, de proprietários privados, que é uma percentagem muito, muito pouca, mas que se vê, aquilo parece que estamos no deserto, porque era areia, não é? Estamos no litoral e é avassalador. É avassalador. Eu emocionei-me quando percorri aquela estrada e de facto
aquilo é simbólico, é sintomático da malvadez humana, de como é que o ser humano consegue Estamos a ser falar, tão mau. estamos a falar de uma conspiração feita atempadamente, não é? Congeminada atempadamente e com tudo delineado, desde portanto, começaram a cortar a madeira, porque há preços, a madeira depois desvaloriza, entretanto, não é? Consoante, também perde qualidade para aquilo que se quer. E tudo bate certo, para as pessoas também terem uma ideia, porque a maior parte das pessoas não faz ideia como é que se faz uma investigação destas. Nós temos que credibilizar esta pessoa, que nunca poderia dar a cara, obviamente, mesmo que quisesse, eu não deixaria, não é? Estamos a falar de... Estás a salvaguardar uma fonte, não é? Que pode, a falar da segurança, que pode ser morta. Da vida, da proteção da vida de uma pessoa. Neste caso de duas pessoas. Estas pessoas não olham a meios. Há duas testemunhas, portanto, estamos a falar de duas pessoas. Há uma terceira pessoa que não quis mesmo ajudar no sentido de dar um depoimento nesta investigação, mas há pelo menos 3 pessoas que, de facto, testemunharam isto. Para as pessoas terem um pouco a ideia disto, há um ponto de partida que são testemunhos, mas depois toda a investigação é no sentido de credibilizar ou não esta testemunha. Sim, e era como tu dizias, obviamente, tudo bate certo, tudo encaixa, não é? E isso foi demonstrado ao longo da reportagem, e eram coisas que não eram conhecidas, que ainda estavam no segredo dos deuses, desde as chamadas tentativas frustradas que houve naquele local, no sentido de haver um grande incêndio, os engenhos utilizados, tudo batia certo com o que as testemunhas diziam. E nós agentes policiais também, entretanto, no terreno encontraram coisas, não é? A própria fita do tempo a que tivemos acesso, em que se percebe que há uma série de tentativas de falso alarme para que os meios, os poucos que existem, infelizmente em Portugal, de combate aos incêndios, estivessem todos num determinado foco de incêndio, mas ao mesmo tempo estavam a acontecer outros focos de incêndio. Portanto, podemos afirmar categoricamente que o Pinhal de Leiria estava armadilhado. Ana, depois de uma investigação destas, o que é que tu esperas que aconteça em termos de punições? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu espero, acima de tudo, que agora, eu costumo dizer, eu dou aulas na Escola Superior de Comunicação Social e costumo dizer isto aos meus alunos. Nós somos jornalistas, não somos polícias, se bem que às vezes fazemos um bocadinho esse papel, e eu sinto-me um pouco, às vezes, a fazer esse papel, mas a verdade é que não somos. E há que perceber também que a investigação jornalística nada tem a ver com a investigação criminal. A investigação criminal demora o seu tempo. E o que eu espero... Está a decorrer. E está a decorrer, e o que eu espero, respondendo à tua pergunta, é que, de facto, eles consigam agora fazer o seu trabalho, e tenho a certeza, nós temos uma das polícias melhores do mundo, que é a Polícia Judiciária, e, portanto, espero que façam agora a parte deles. Ainda há pouco tempo, demorou 3 anos, mas houve uma conclusão, chegou-se a uma acusação na investigação, na nossa investigação dos colégios privados do GPS financiados pelo Estado. Todos foram acusados, exatamente, todos foram acusados, incluindo um secretário de Estado, e, portanto, demorou 3 anos, mas é uma investigação consistente, já tive a oportunidade de ler a acusação, e, portanto, o que eu espero aqui também é que essa investigação seja, que tenha um desfecho consistente, acima de tudo, e justo e verdadeiro, e, portanto, que depois isso culmine na condenação destas pessoas, porque eu acredito, de facto, que houve esta conspiração, e tudo aponta nesse sentido. Estamos a falar de associação criminosa, que terá acontecido relativamente a este incêndio em concreto.